sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você já sabe que a resistência de um material varia com a dimensão, com a temperatura, mas você sabia que a resistência muda com a direção e a intensidade do campo magnético? E que essa propriedade está permitindo a construção de sensores magnéticos melhores e mais precisos? E ainda promete mudar a forma de armazenar dados num disco rígido. E até criar uma forma diferente de controlar a corrente elétrica, a espintrônica. E isso graças à descoberta da magnetoresistência. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Esse é um fenômeno que foi descoberto por dois cientistas trabalhando em lugares diferentes. Chegaram à mesma conclusão, Albert Fert e Peter Gamberg. Eles acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Física em 2007. Veja agora como eles fizeram para medir a magnetoresistência. Eles pegaram dois materiais magnéticos e colocaram entre eles um material condutor. Como você sabe, os materiais magnéticos possuem minúsculos ímãs internos que, quando orientados no mesmo sentido, fazem o material se transformar num ímã. O material magnético abaixo do material condutor tem orientação magnética fixa. Na figura é indicado por uma seta. Esse material é chamado de referência e está desenhado na figura com a cor azulada. O material magnético acima do condutor pode ser alterado por um campo externo, tanto na intensidade quanto na direção. Esse eu vou chamar de sensor. Está desenhado na cor avermelhada. Entre os dois materiais magnéticos foi colocado o material condutor em laranja na figura. O que os cientistas fizeram foi colocar dois contatos para medir a resistência desse conjunto todo. E aí, aconteceu o milagre. O campo magnético do sensor pôde ser alterado por um campo magnético externo, um ímã. Veja no gráfico da figura o comportamento da resistência em função da orientação do campo magnético aplicado no material magnético sensor. Se o ímã for posicionado de forma a orientar o campo do sensor em oposição ao campo da referência, a resistência é alta. Conforme o ímã vai girando, o campo magnético interno do sensor vai girando e a resistência vai baixando. Veja que fantástico isso! Quando o ímã for posicionado de forma que o campo do sensor está alinhado com o campo da referência, a resistência desse conjunto é bem baixa. Veja no gráfico. Que fenômeno fantástico! Esse foi exatamente o gráfico apresentado por esses cientistas em 1988, descrevendo seu trabalho. Veja a foto. Mas como explicar esse fenômeno? A teoria é que os elétrons possuem campos magnéticos criados ao girarem ao redor do núcleo. Tudo funciona como uma pequena bobina, um pequeno ímã. Esse campo magnético recebe o apelido de spin. É indicado na figura pela seta vermelha. Os elétrons só podem girar em dois sentidos, então possuem só duas posições de spin. Quando o elétron cruza um condutor comum, não tem problema. Metade dos elétrons estão girando num sentido e a outra metade no outro. A corrente flui livremente. Veja como o spin pode explicar a magnetoresistência. Quando uma corrente elétrica percorre um material ferromagnético, seu spin do elétron que flui no material está em oposição ao campo magnético do material ferroso, então ele flui com facilidade. Mas os elétrons com spins no mesmo sentido do campo magnético do material ferroso é desviado por ele, diminuindo a corrente que percorre o condutor, aumentando a resistência. Tudo se passa como se tivessem dois caminhos em paralelo para os elétrons passarem pelo material magnético. Duas resistências em paralelo. Uma de menor valor, aquela que representa a resistência à passagem dos elétrons com o spin em oposição. Veja, esse é um fenômeno explicado com a física quântica. Os fenômenos elétricos estão ficando cada vez mais complicados de explicar. Será que teremos que estudar física para consertar os computadores e celulares no futuro? Quando os dois materiais são montados como visto antes, empilhados, quando o elétron percorre o material magnético de referência, metade passa fácil e metade passa com dificuldade. Quando os elétrons chegam no material sensor, se o campo magnético do material sensor estiver em oposição ao campo magnético do material de referência, a metade dos elétrons que passaram fácil pelo material de referência
vão encontrar resistência no material sensor e vice-versa. O resultado é que a resistência final ainda é bem grande. Se agora a orientação do campo magnético do sensor mudar pela presença de um campo magnético externo e ficar alinhado com o campo magnético da referência, um dos caminhos vai ter somente resistências de baixo valor, criando um caminho fácil para a corrente, diminuindo a resistência total de todo esse circuito. Quando a gente pensa em termos de circuito, fica tudo mais fácil. Claro, nós somos eletrônicos. Viram como a resistência muda conforme a orientação do campo magnético sobre o sensor? Claro que não é muito fácil de construir esse tipo de sensor. Os materiais ferromagnéticos são, na verdade, finas lâminas de ímãs e o material condutor é muito fino também, tudo a nível microscópico, tanto que cabe dentro de um CI. Um CI que detecta a presença de um campo magnético e a sua direção, mas usando a magnetorresistência e muitas vezes usado em sincronismo com um sensor Hall. Existem duas formas de construir esse material condutor. Uma é usando um condutor mesmo, como acabamos de ver. Esse tipo de sensor é bom para detectar grandes campos magnéticos. Por isso é descrito por GMR, grande magnetorresistor. Na verdade, esse G é de gigante. Outra forma é fazer um material entre as camadas muito, mas muito fino mesmo, um túnel, que em condições normais é um isolante, mas que em condições especiais os elétrons conseguem cruzar devido ao fenômeno da física quântica chamada de tunelamento. Vejam, a coisa está ficando interessante. Esse tipo de sensor é chamado de TMR, túnel magneto-resistência. O tunelamento é proporcional à orientação dos campos magnéticos de referência e do sensor. Os elétrons orientados no sentido contrário conseguem atravessar o túnel, os outros não. Então, a diferença entre as resistências é muito maior. Este é um sensor bem mais sensível, mas muito mais difícil de fabricar, são os mais caros. O TMR, além de detectar a intensidade do campo magnético, ainda consegue detectar a orientação, dizer se é norte, sul, essas coisas. Você encontra muitas informações no site da Allegro. Deixei o link. Esse tipo de sensor está sendo muito usado no campo da automotiva. E esse é um dos futuros da eletrônica. Vamos nos preparar. O mecânico de carro no futuro vai ser um eletrônico. Eu lembro que no tempo do quartel, servi no 18º Regimento de Infantaria, eu fiz o curso de mecânico de rádio. Eu achava esse nome meio estranho, para não dizer ridículo. Mas veja, eles estavam certos. Por falar nisso, foi em 1970, quando fomos tricampeões do mundo. Será premonição essa lembrança? Concluímos deixando vocês com mais um conhecimento. Agora você já sabe que tem 3 tipos de circuitos integrados sensores magnéticos. O nosso conhecido sensor Hall, o sensor GMR, a magnetorresistência gigante e o TMR, a magnetorresistência tonelada. Física quântica pura, que vem o futuro, que já estamos prontinhos. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!